Evangelho segundo São Marcos, capítulo 21, até o verso 43. Por ser um texto longo, nós iremos então ler o texto na medida que estaremos então desenvolvendo a mensagem, tá bem? Não vamos ler o livro logo aqui no início, mas no decorrer da mensagem estaremos então lendo este texto. Esse texto em Marcos capítulo 5, do 21 ao 43, essa mesma mensagem, essa mesma narrativa, nós encontramos tanto em Mateus, como também em Lucas. Então iremos usar textos, tanto de Lucas, como também de Mateus, para complementar aqui essa mensagem. Achei melhor usarmos o texto de Marcos, por eu entender que ele é mais completo, não obstante usarmos alguns versículos de Mateus e de Lucas. Vamos orar. Ó Deus, agradecemos por estarmos aqui, por termos essa oportunidade de cultuarmos a Ti, como irmãos, como família de Deus, por estarmos aqui engrandecendo o Teu nome e prestar-lhe, ó Pai, que do culto que a Ti prestar o culto que a Ti é devido. Eu suplico, ó Pai, que o Senhor me dê graça, que Tu me use como instrumento Teu, como um vaso de barro, para que eu possa, Pai, ministrar a Tua palavra. Usa-me, ó Pai querido, mediante a Tua benevolência, a Tua misericórdia. Para o Teu povo eu suplico que o Senhor possa dar a capacitação de poder discernir, ó Pai, o que vier do Senhor. E somente o que vier de Ti, eles possam estar retendo em seus corações. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 43. Esse texto ele fala acerca de um homem chamado então Jairo. Ele é o principal da sinagoga. Ele se achega diante de Jesus, adorando a Jesus Cristo e suplicando para que Jesus ele pudesse estar curando a sua filha. O texto de Mateus fala que ela estava realmente morta. E o texto aqui de Marcos, ele fala que ela estava moribunda. E Jesus, ao escutar essa petição de Jairo, os irmãos podem se assentar. Ele assim, de pronto, ele se dispõe a ir até a casa de Jairo para auxiliar, para então trazer a cura, trazer a vida ali na sua filha. Quando ele está a caminho, uma grande multidão então o cerca, e ele se depara com uma mulher que vem por detrás dele, e essa mulher já padecia, já havia muitos anos, durante 12 anos, com uma hemorragia crônica, um fluxo de sangue, e essa mulher, então, ela tinha ouvido falar acerca de Jesus, e ela vai por detrás, e ela toca nas vestes de Jesus, e ela então é curada. Jesus para toda aquela multidão, e ele faz a seguinte pergunta: quem me tocou? Os discípulos de Jesus indagam, né, e dizem: Senhor, tem aqui uma grande multidão, muitos estão próximos de Ti, e o Senhor então pergunta: quem te tocou? Pode ter sido qualquer um aqui. E Jesus então respondeu: eu sei que alguém me tocou diferente, porque de mim me saiu virtude. A palavra que é usada ali é a palavra dunami, de onde vem o termo, né, dinamite, dunamis, poder. Ele diz, né, de mim saiu virtude, saiu poder, algo diferente, e curou alguém. Aquela mulher então atônita, assustada, ela vai e conta ali toda a verdade. Quando ela termina, Jesus então diz que ela fora salva em virtude da sua fé, e que ela poderia ir em paz e ser curada daquele mal. Jesus ainda terminando de falar, chegam ali algumas pessoas conhecidas de Jairo, e diz para Jairo: olha, por que você está incomodando aqui o mestre? A sua filha já está morta. Jesus, ao ouvir essa narrativa, ouvir então o que os amigos ali de Jairo diz, ele volta-se para Jairo e fala para ele: não temas, mas crê somente, continue crendo. E eles então foram até a casa de Jairo. Ao chegar lá, muitas pessoas
elas estão ali chorando, lamentando, e Jesus diz que a menina não estava morta, mas a menina estava somente dormindo. Os que estavam ali riem. Jesus então diz para que eles saiam, e Jesus ressuscita aquela menina, pede que lhe dê de comer. E esse então é o momento em que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Vamos então estar falando aqui sobre esse texto. Algumas pessoas entendem que esse episódio, essa narrativa, que diz respeito àquela mulher de fluxo de sangue, quando então Jesus está indo para a casa de Jairo, ela é um incidente, é algo assim que não estava dentro do propósito, mas ocorreu ali por um acidente, que não fazia o propósito de estar ali, que na verdade Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas por um acidente ocorreu que essa mulher então toca em Jesus e ela é curada, que não fazia parte desse propósito isso ocorrer. Na verdade, eu entendo exatamente o oposto em relação a isso. Eu vejo que o que aconteceu em relação a Jesus ter curado essa mulher com fluxo de sangue foi algo proposital, foi algo assim no qual estava dentro dos planos de Deus, e que essa cura inclusive foi por causa de Jairo, não foi um acidente, mas foi por causa de Jairo. Veja bem, essa pergunta que Jesus ele fez, que em virtude da pergunta dele, demandou toda uma demora, e Jairo ali escutando toda a história dessa mulher, se na verdade essa pergunta não foi proposital, não fazia parte do objetivo de Deus, do objetivo de Jesus Cristo, aquilo trouxe para Jairo toda uma aflição, aquilo trouxe para Jairo toda uma angústia, aquilo trouxe para Jairo assim um desespero, porque Jesus estava indo para a casa dele, mas em meio do caminho ele se depara com essa mulher, e ela vai contar toda aquela história e demanda tempo. O coração então de Jairo ficou muito aflito em virtude daquela demora, o desespero dele por causa da sua filha. Se isso foi um acidente, trouxe então desespero para Jairo. Agora veja bem, se na verdade aquilo não foi um incidente, aquilo não foi por acaso, mas aquilo estava dentro dos planos, dentro do propósito de Deus, Jairo, ao ter escutado toda aquela história, na verdade ele foi confortado, na verdade ele foi ali sensibilizado com a história daquela mulher e trouxe paz ao seu coração. Eu entendo que essa proposta de trazer paz, de trazer alegria, satisfação e de ter fortalecido a fé dele, isso está mais dentro do contexto da realidade dos planos e do propósito de Deus. Dito isso, vamos agora examinar aqui todo o texto. Do verso 21 até o verso 23, ele diz assim: E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Mateus, que é o texto paralelo, que também fala acerca desse episódio, ele mostra no verso 18, Mateus, capítulo 9, o verso 18, ele diz assim, dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Mateus, ele completa aqui essa passagem, mostrando que Jairo, ele ao se achegar diante de Jesus Cristo, ele tanto suplica a favor da sua filha, mas há aqui um diferencial, um acréscimo na narrativa de Mateus, que é muito interessante. Jairo, ele adora a Jesus Cristo. Olha aqui o verso 18, dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Jairo, ele era
um chefe da sinagoga, ele era um homem religioso, ele era ali um judeu, e pelo que nós entendemos, um homem muito conhecido. Por quê? Porque dá aqui o nome dele, fala-se acerca de Jairo. O texto aqui não diz que um homem chegou diante de Jesus, assim como essa mulher que chegou diante de Jesus, mas deu ali o nome, dando a entender que esse Jairo era uma pessoa conhecida. Jairo, ele tinha um cargo de excelência ali na sinagoga, ele era o principal da sinagoga. E esse Jairo, então, quando ele adora a Jesus Cristo, ele está reconhecendo que aquele homem, no qual ele suplica que fosse ir auxiliar a sua filha, não era simplesmente um homem, mas era o próprio Deus encarnado, visto que Jairo, ele adora a Jesus Cristo. Veja bem, esse mesmo Jesus Cristo, que alguns dias atrás, ele em uma sinagoga, ele havia curado no dia de sábado, um homem que estava com a sua mão mirrada, e em virtude dele ter curado esse homem com a mão mirrada em uma sinagoga, alguns dias atrás, alguns judeus que ali estavam, eles conspiraram para ver como eles poderiam matar a Jesus Cristo. Isso está em Marcos, no capítulo 3, do verso 1 ao 6. E chegando no verso 6, no capítulo de Marcos, capítulo 3, verso 6 diz: E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Havia então uma conspiração dos judeus, daqueles que faziam parte então da sinagoga, para querer matar a Jesus Cristo. E esse Jairo então, quando ele adora Jesus Cristo, por ele ser uma pessoa conhecida ali diante dos judeus, por ser o principal das sinagogas, uma pessoa de status, uma pessoa conhecida, ele está rompendo com o judaísmo. Ele está rompendo ali com a religião, ele está rompendo com o cargo dele, ele está mostrando que na verdade ele está voltando-se agora para aquele Cristo, para o Messias. Ele está reconhecendo a Jesus Cristo como o próprio Deus. Essa proposta de Jairo, de fazer isso de uma forma pública, diante de todos, sendo ele alguém conhecido, sendo ele o príncipe da sinagoga, mostrou não somente uma súplica a favor da sua filha, mas nessa proposta dele de estar adorando a Jesus Cristo, ele está rompendo com o judaísmo, ele está rompendo com a religião, ele está rompendo com todos os outros e dizendo, firmando a sua fé em Jesus Cristo. Foi essa a proposta ali de Jairo, ao fazer essa petição, ao solicitar a Jesus Cristo que viesse auxiliar e socorrer a sua filha. É isso que mostra então, do verso 21 até o verso 23. Aqui no verso 24, assim diz: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ao Jairo ter, então, reconhecido naquele homem o Messias, o próprio Filho de Deus encarnado, e ter ali adorado a ele como sendo Deus, Jesus reconheceu a sua fé, e ele de pronto se propõe então ir até a casa onde estava a filha de Jairo. De pronto então Jesus Cristo se prontifica a ir até ele. O verso 24 diz isso: E foi com ele, e seguia ali uma grande multidão que o apertava. Veja bem, a partir dessa disposição de Jesus Cristo, a partir dessa iniciativa de Jesus, ir até a casa de Jairo, eu vejo que inicia-se aqui uma luta entre Jairo e os incrédulos. É travada aqui uma luta, é travada aqui uma disputa, é travada aqui, a partir deste momento em que Jesus se dispõe a ir à casa de Jairo, é travada uma disputa. Os incrédulos querendo então sufocar a fé de Jairo, e Jairo, ele de pronto, buscando a Jesus Cristo, reconhecendo ele como Deus,
e suplicando para que ele fosse auxiliar a sua filha. É travada aqui essa luta. E em meio a essa luta de Jairo com os incrédulos, nós vemos o empenho de Jesus Cristo a favor de Jairo. É dentro dessa visão, dessa perspectiva, que eu gostaria que os irmãos então analisassem esse texto, essa disputa, essa luta, essa batalha que é travada entre Jairo e os incrédulos, e a disposição, o empenho de Jesus Cristo em querer auxiliar a Jairo. Vejamos aqui do verso 25 até o verso 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Veja bem, quando Jesus ele faz aqui a pergunta, aqui no verso 30, quem tocou nas minhas vestes? Eu vejo que quando ele faz essa pergunta, ele tinha como objetivo, ele tinha como propósito fortalecer a fé de Jairo. Ele tinha como objetivo aqui investir, se empenhar para que a fé de Jairo estivesse firmada, para que Jairo, ao estar escutando aqui a história dessa mulher, a estar escutando a narrativa dessa mulher, cada vez mais a fé dele, que seria agora provada, que seria agora combatida por aqueles incrédulos, estivesse aqui sendo fortalecida. Aqui não foi um incidente, isso não foi aqui por um acaso que ocorreu, mas foi dentro dos planos divinos, dentro da soberania de Deus que isso ocorreu. Deus, Jesus Cristo, ele estava com o objetivo de fortalecer a fé de Jairo. Veja bem, olha aqui o paralelo. Quando então Jairo ele escuta a história dessa mulher, semelhante a Jairo, essa mulher ela não encontrou refúgio em nenhum médico, ainda que ela gastou tudo o que ela tinha. Essa mulher, ela já padecia durante 12 anos, ela então gastou todo o seu dinheiro, ela buscou com empenho para que profissionais da área da saúde, para que médicos poderiam auxiliá-la, e ninguém, nada a auxiliou. O mesmo que aconteceu com Jairo. Jairo estava ali com a sua filha moribunda, o texto de Mateus diz que ela já estava morta, ele não tinha ninguém que poderia auxiliá-lo, ninguém que poderia ajudá-lo. Então Jairo, ao escutar essa semelhança, ao escutar essa narrativa, que é de acordo, que é igual à sua realidade, a sua fé pôde então estar sendo fortalecida. Olha que o verso 26 diz: e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Olha o texto de Mateus, capítulo 9, verso 18. E dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Jairo, ao escutar isso, a sua fé foi ali então fortalecida. Semelhante a Jairo, a dor dessa mulher tinha 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. Isso não é uma coincidência.
Isso são propósitos divinos. Jairo, ao escutar, olha, minha filha tem 12 anos, ela está moribunda, ela está morta. Essa mulher também fazia 12 anos que ela estava padecendo desse fluxo de sangue. E se Jesus, ele curou essa mulher, que com 12 anos estava desesperada, estava com esse fluxo de sangue, Ele também é poderoso para fazer o mesmo com a minha filha, que também tem 12 anos. Olha aqui o verso 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, o verso 42 diz: porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. O objetivo de Jesus fazer essa pergunta, parar aquela multidão e fazer com que Jairo escutasse essa história, foi para que a fé de Jairo fosse renovada, fosse fortalecida. Semelhante a Jairo, essa mulher cria em Jesus como sendo Deus. Semelhante a Jairo, essa mulher, ao crer em Jesus Cristo como Deus, ela foi ao encontro de Jesus. Jairo poderia perceber essa mesma semelhança, e ali a sua fé ter sido fortalecida. Olha o que diz do verso 27 e o verso 28, diz: ouvindo falar de Jesus, foi por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Olha aqui a semelhança em relação a Jairo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, o verso 22 e o verso 23. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e que impõe as mãos para que sare e viva. O que Jesus, ele fez, ao perguntar para a multidão, ao perguntar ali para as pessoas: quem me tocou? Jesus, ele queria que essa mulher parasse e contasse toda essa história, para que a fé de Jairo fosse fortalecida, para que ele escutasse todas essas semelhanças, para que ele entendesse o poder de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, a benevolência de Jesus, o poder de Jesus Cristo em ter curado o fluxo de sangue dessa mulher. E o mesmo ele poderia estar fazendo então com a sua filha. Esse foi o objetivo, em querer fortalecer a fé de Jairo. Tudo isso ocorreu por causa de Jairo, para auxiliar Jairo, para fortalecer a fé de Jairo. Vejamos aqui o verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Veja bem, conforme a narrativa de Mateus, como nós já lemos, aqui em Mateus capítulo 9, verso 18, Jairo, ao se chegar a Jesus Cristo, ele não diz que a sua filha estava ali moribunda, mas ele diz que a sua filha estava morta. Jairo, ele já sabia que a sua filha estava morta, mas mesmo a sua filha morta, ele teve fé, ele creu que aquele homem que estava ali era o próprio Deus encarnado e que poderia ressuscitar a sua filha. E ele vai então ao encontro de Jesus. Olha aqui o verso 18, Mateus capítulo 9, o verso 18 diz: dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então, aqui no verso 35, quando essas pessoas, elas se achegam até a Jairo, e diz para que ele não mais incomodasse o mestre, porque não precisava mais que ele fosse até a sua filha, porque a sua filha estava morta. O objetivo deles era querer colocar a incredulidade no coração de Jairo, fazer com que Jairo desistisse. É essa luta, é esse confronto, é essa sabotagem no objetivo então de fazer com que esse homem que teve fé de se achegar a Jesus Cristo,
ele parasse no meio do caminho. Mas, não obstante essa iniciativa, esse objetivo deles, de fazer com que Jesus, ele desistisse, Jairo, ele continuou, porque Jesus estava ali empenhado em auxiliar a Jairo. Você pode perceber que eles, quando se achegam ali a Jairo, eles não chamam a Jesus Cristo de Senhor, eles chamam a Jesus Cristo de Mestre, e eles dizem: não incomodes mais o Mestre. Era como que ele estivesse dizendo: olha, este homem, ele não tem o poder para curar, ele é apenas um pregador, ele é um mestre, a sua filha está morta, por que você vai precisar agora de doutrina, de ensino? Ele é um mestre, ele é apenas um pregador, ele é alguém que está propagando aí o Torá, está trazendo doutrinas novas, mas ele não passa de um pregador, ele é um mestre. Esse mestre, a este momento em que a sua filha está morta, ele não vai resolver o seu problema. Olha aqui o verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Para que enfadas mais o mestre? Eles estavam então desejosos de enfraquecer a fé de Jairo. Ele é apenas um pregador. Esse homem que está indo a auxiliar a sua filha, ele não é um Senhor, ele não é soberano, ele não é o Deus, ele é apenas um mestre, e a sua filha está morta, não precisa mais de você incomodá-lo. Desista do seu empreendimento, do seu desejo de você ter ir suplicar a favor dele. Esse foi o objetivo deles. Essa luta estava sendo travada. Aqui no verso 36 nós vemos: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Mais uma vez, nós vemos aqui o empenho de Jesus Cristo, o empenho de Jesus em fortalecer a fé de Jairo, em estar auxiliando a Jairo. Jesus, ao ouvir essa incredulidade, essa proposta dessas pessoas em querer enfraquecer o objetivo, o sonho de Jairo, em ver que a sua filha pudesse ser restaurada, curada, ressuscitada, Jesus então, voltando-se para Jairo, diz: não temas, mas crê somente, não tenha medo, apenas confie em mim, não tenha medo, mas continue crendo, é a sua mesma fé, que você iniciou lá, que você continue aqui, aquela mesma fé que fez com que você me buscasse, me reconhecesse eu como Deus, que fez com que você se prostrasse diante de mim, que você continue com ela agora, que você continue crendo, não tenha medo, mas continue crendo. É o empenho de Jesus Cristo em fortalecer a fé de Jairo. Aqui no verso 37 diz: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção aqui, porque nós temos uma lição maravilhosa. Aqui nós temos aqui uma lição preciosa, da forma como Jesus, ele lidou com os incrédulos, visto que o propósito de Jesus Cristo era se empenhar para fortalecer a fé de Jairo. Então aqui uma lição maravilhosa, de como Jesus, ele lidou para confrontar aos incrédulos. A lição que nós temos aqui é que Jesus se apartou deles. Veja bem, a melhor forma de lidar com aqueles que querem fazer você desistir dos seus propósitos, que querem fazer você desistir dos seus sonhos, que querem fazer com que você desista, que querem fazer com que os seus planos eles sejam frustrados. A melhor forma de você lidar com esses incrédulos, que não têm a mesma fé que você tem, o que Jesus aqui nos ensina, é de você se apartar deles. Olha aqui o verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse.
a não ser Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. Jesus então se apartou deles. A esses que eram incrédulos, a esses que estavam querendo frustrar os planos de Jairo, a esses que estavam querendo sufocar a sua fé, a esses que estavam querendo bombardeá-lo com a incredulidade, a esses que estavam querendo fazer com que ele desistisse, Jesus então não permitiu que eles o seguissem. Jesus então se apartou deles. Essa é a verdadeira lição que esse texto nos dá, que nós devemos nos apartar desses que estão querendo sufocar os seus sonhos, que estão querendo fazer com que você desista de olhar para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Esses que estão querendo fazer com que você não creia nesse Jesus que está do teu lado, que está indo contigo, a favor de cumprir a sua palavra, cumprir os seus propósitos. Eles disseram que não deveria mais incomodar o mestre. Jesus então disse: vamos nos apartar deles. Olha aqui o verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse. E não permitiu que alguém o seguisse. Do verso 38 ao verso 40 diz: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Como eu falei de início, nós temos aqui uma luta que está sendo travada entre Jairo e esses incrédulos, e o empenho de Jesus Cristo para fortalecer a fé de Jairo. A princípio, Jesus então faz com que a mulher conte toda aquela história para que a fé de Jairo fosse fortalecida. Depois Jesus, para fortalecer a fé de Jairo, empenhando em fortalecer a fé de Jairo, ele faz com que aqueles incrédulos se apartassem dele. E aqui mais uma vez, nós vemos esses incrédulos querendo sufocar a fé de Jairo. Essas pessoas, elas tinham a aparência de piedade, mas elas eram incrédulos. Elas tinham a aparência de religiosidade, mas elas não criam no Deus vivo. Elas estavam ali chorando, elas estavam ali pranteando, mas elas não criam no Deus vivo. Veja bem, ao elas ouvirem o próprio Deus encarnado falar que aquela menina não estava morta, mas apenas dormia, eles ao invés de crerem na palavra do Deus vivo, eles então riem. O fato deles rirem mostrou toda a incredulidade deles. Esse riso de incredulidade, foi o mesmo riso que Sara teve, quando então o anjo do Senhor aparece para Abraão, e Sara está dentro ali da tenda, e ouve o anjo do Senhor falar para Abraão, que eles teriam um filho, e Sara ao ouvir, ela ri, com aquele riso de incredulidade. Gênesis, capítulo 18, verso 12 diz: assim pois, riu-se Sara consigo, dizendo: teria ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? A resposta de Deus para a incredulidade de Sara foi, Gênesis capítulo 18, o verso 14a: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Como que Deus estivesse dizendo, não há nada impossível, não há nada difícil para que Ele pudesse fazer. E novamente, a forma de Jesus Ele tratar com a incredulidade desses que riram, debochando da palavra do próprio Deus aqui encarnado. A forma de Deus então lidar com esses incrédulos foi mandando sair, se apartando deles. Olha aqui o verso 40, ele diz: e riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair. Esses que riram, Jesus colocou do lado de fora.
Esses que riram, Jesus mandou sair. Esses que riram, esses que eram incrédulos, com a aparência de incredulidade, com a aparência de piedade, aparência de religiosidade, mas na verdade eram pessoas frias, pessoas que não criam, pessoas que mesmo o próprio Deus encarnado, falando com eles ali, queria ressuscitar a filha de Jairo. Eles demonstraram a sua incredulidade ao rirem. A forma de Jesus lidar com eles foi apartando-se deles. O verso 40 diz: riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes que têm a aparência de piedade, afasta-te, afasta-se deles. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. É essa forma que Paulo nos mostra como nós temos que lidar com esses que têm a aparência de piedade, mas na verdade são frios, mas na verdade não creem, mas na verdade são pessoas que não reconhecem ao Jesus Cristo como o Senhor, o veem como mestre, mas não como o Senhor. Destes, afasta-te. A forma de Jesus fortalecer a fé de Jairo, de fazer com que Jairo continuasse crendo, sabendo então que essa luta estava sendo travada, do empenho desses incrédulos para frustrar o sonho, o plano, o objetivo de Jairo de ter chegado até Jesus e suplicado para que ele fosse até a sua filha. A forma de Jesus se empenhar para fortalecer a fé de Jairo foi mandando ele se apartar desses incrédulos. Riam-se dele, porém ele tendo-os feito sair. O verso 41 diz: e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Aqui nós vemos Jesus, pelo seu poder, ele dá aqui vida à menina. A fé venceu, a fé de Jairo venceu, o empenho de Jesus Cristo a favor de Jairo fez com que canalizasse até o final e concluísse o desejo do seu coração. A graça foi aqui manifesta, o poder de Deus foi aqui maravilhosamente concluído, e a menina então ressuscitou. No verso 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, até a ti te digo, levanta-te. Jesus demonstrou que verdadeiramente, aquele homem que fora adorado por Jairo, ele é o próprio Deus encarnado, porque ele tem o poder da vida, e ele então deu vida a essa menina. O verso 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aqui no verso 42, nós temos mais demonstração da incredulidade deles. Após essa menina ressuscitar, após o próprio Deus encarnado dar vida a ela, ao invés deles se prostrarem, reconhecendo que Deus estava ali entre eles, e eles adorarem a Jesus Cristo, ao invés deles darem a Jesus Cristo glória, o que eles fazem? Eles na verdade ficam assombrados. Eles ficam assombrados, mas eles não reconhecem a Jesus Cristo como Deus, eles não o adoram, eles não ficam maravilhados por verem ali o poder de Deus, eles ficam assombrados, mostrando mais uma vez a incredulidade deles.
Eles não reconhecem ali o senhorio, a soberania do próprio Deus encarnado, que deu vida a essa mulher. Mostrando então, mais uma vez, a incredulidade deles, que fora ali derrotada pela fé de Jairo, ao ter sido auxiliado pelo empenho do Senhor Jesus Cristo. E no verso 43 diz: e mandou-lhes que expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Por fim, Jesus diz para darem de comer a essa menina, para que nesse ato de dar de comer a ela, fosse testificado que verdadeiramente eles não estavam diante de um espírito, mas diante de um ser humano, de osso, de carne, porque ela estava ali comendo. Essa foi a forma de testificar que ela estava viva. Finalizando então, concluindo aqui esse texto, nós temos aqui algumas lições que nós podemos aprender. Nós vemos a fé de Jairo sendo então confrontada pela incredulidade desses judeus, e o empenho de Jesus Cristo para fortalecer a fé de Jairo. Como Jesus então se empenhou para fortalecer a fé de Jairo? Primeiro, revelando através da cura da mulher que tudo depende dele. Que tudo depende dele. Jesus, ao ter curado aquela mulher de fluxo de sangue, mostrou ali para Jairo que ele o fez pela sua graça, pela sua misericórdia. Que ele a curou por iniciativa dele, em virtude da sua graça, da sua benevolência. Jesus então fez com que aquela história fosse contada e Jairo pudesse escutar, para que ele pudesse aprender que o Deus da graça, que o cura segundo a sua benevolência, estava ali a favor dele. E a fé então de Jairo foi fortalecida. Em segundo lugar, Jesus se empenhou em fortalecer a fé de Jairo, mostrando que ele deveria estar crendo e não temer diante das notícias adversas. Não temas, mas continue crendo. Jesus então fortaleceu, se empenhou para que a fé de Jairo fosse fortalecida. Em terceiro lugar, Jesus se empenhou em fortalecer a fé de Jairo, mostrando que toda a religiosidade daqueles que não conseguem ver em Jesus o Deus soberano, não serve para nada, essa religiosidade. Assim, devemos nos apartar deles, que a religião fria, com aparência de piedade, é vã. A forma então de Jesus fortalecer a fé de Jairo foi fazendo com que ele se apartasse desses incrédulos. Em último lugar, Jesus mostrou que é ele que tem o poder sobre o espírito do homem. Lucas capítulo 8, versos 54 e verso 55 diz: mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Jesus mostrou que ele é o próprio Deus encarnado, tem o poder da vida, que o espírito do homem está em suas mãos, que ele ao fazer com que o espírito dessa menina voltasse, mostrou a sua soberania, a sua divindade, renovando, fortalecendo a sua fé e demonstrando a sua deidade. Que possamos, através dessas lições, fazer com que nós, ao nos depararmos com pessoas incrédulas que querem nos afrontar e fazer com que nós desistamos do nosso sonho, dos nossos planos, que nós venhamos ter essa mesma atitude que Jairo teve, e saber que Jesus, ele está do nosso lado, se empenhando mais do que o desejo que nós temos de querer ser abençoados. Ele quer nos abençoar e fazer com que os nossos planos, os nossos desejos sejam concretizados para a glória dele. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos revela, e que através dela possamos aprender princípios para colocar em nossas vidas,
e através dele fortalecer a nossa comunhão e a nossa fé contigo, e poder vivenciar, ó Pai, uma comunhão mais íntima contigo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos crer, Senhor, que o Senhor está sempre conosco, nunca nos deixará, nunca nos desamparará, que verdadeiramente o Senhor tem se empenhado em fazer com que os teus propósitos se cumpram em nossas vidas. Nos ajuda, Pai querido, olharmos e aprendermos através dos testemunhos aqui narrados em Tua Palavra, que a Sua soberania é evidenciada pela Tua graça, que o Senhor é o Deus que cura, mas mediante a Tua vontade. Que possamos, ó Pai, entender mediante a Tua Palavra, que esses incrédulos, nós devemos nos apartar deles, mas estar em comunhão com aqueles que têm a mesma fé, o mesmo Espírito, que adoram o mesmo Deus, e juntos, enquanto igreja, seguirmos, ó Pai querido, uma comunhão plena com o Senhor. Pai, que nós não sejamos, ó Pai querido, enganados por esses religiosos com aparência de piedade, mas tenhamos, ó Pai, o discernimento para realmente estarmos, ó Pai querido, somente voltado para Ti e olhando para a Sua Palavra. Nos ajuda, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.